O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto, hoje é mais um AP Visita e hoje aqui estamos com a Dagmar Andrade, vulgo minha sogra. Faz tempo que a gente queria gravar o podcast, né? Mas as agendas são difíceis de conciliar. E a primeira pergunta que a gente sempre faz assim é: quem é a Dagmar, da onde que ela veio, o que que ela faz? Então, oi gente, meu nome é Dagmar Andrade, sou produtora rural há quase 40 anos, sou nascida e criada em Bananal, sou gente da terrinha, né? E a vida toda na minha família, numa família inteira católica, né? Todo mundo gostava muito de religião, a gente cresceu entendendo que religião é fundamental. E com o passar dos anos eu vim a entender que existe uma diferença entre você ser religiosa e você ser espiritualizada. E aí a partir de então eu comecei a buscar não ser religiosa, mas sim espiritualizada, que existe uma diferença muito grande entre... E o leque é maior assim, né? Então, porque a pessoa que é religiosa, ela segue doutrina. Ela segue dogmas, ela segue rituais, né? Principalmente dentro de cada igreja tem seus dogmas, tem suas verdades absolutas, tem seus rituais. E uma pessoa espiritualizada, não, ela abre as possibilidades do mundo espiritual. E aí eu comecei a perceber que nem tudo é aquilo que estava dentro de determinada religião. Você consegue fazer um catadinho de cada. Exato. Assim. Então, eu acho que a pessoa espiritualizada, igual eu me considero agora, é aquela que tira o melhor de todos os mundos. Entendeu? Em todas as religiões existem coisas boas e existem coisas ruins também. Por exemplo, as religiões que são assim, exigentes demais com a pessoa, ela te impõe um punhado de regras, costumes, né? Que você depois não vai conseguir seguir, porque não é fácil seguir uma religião. Arrisca mesmo. Não, você sempre vai estar em estado de pecado. Não, mas até eu como católico, assim, se você pegar os pormenores, tem muita coisa que eu não poderia fazer. Talvez usar essa blusa, ter feito a barba. Exato. Não tem essas coisas. É isso, mulheres cortarem cabelo, tudo isso já vem de dogmas. Não é que isso seja real, é coisas que... Eu falo que é coisa que inventaram. Porque quando Jesus veio a esse mundo, ele não veio trazer religião, ele não criou uma religião. Ele veio ensinar a amar. Quais os dois principais mandamentos da lei divina? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O resto foi invenção das religiões. Foram incrementando, né? Foram criando. Eu falo que a maioria das religiões foi usada para dominar. Às vezes muita gente pode se chocar com o que eu estou falando, mas é isso. A religião, essa que a gente conhece, foi usada para dominar, né? E a espiritualidade não. A espiritualidade real, verdadeira, liberta. Ela deixa você livre para você escolher. O outro, né? Ela te ensina o que é o livre-arbítrio verdadeiro, né? E com isso você começa a entender o ser humano num todo, né? Tenho falhas, tenho defeitos, tenho limitações, tem coisas que eu não vou conseguir seguir. Não vou. Como ser humano tem isso. Como ser humano eu tenho limites, não é? Aí a gente usa a espiritualidade para evoluir e tentar sair dessa bolha, né? Conforme você vai evoluindo, seu patamar de conhecimento vai crescendo e você vai vendo que tem coisas que antes você não conseguia fazer que hoje você consegue. Você acha que a sua vida na roça assim, influencia e ajuda? Porque na cidade, às vezes, as pessoas estão muito focadas, né? Totalmente. Se eu não tivesse vivido isolada, assim dizer, né? Do mundo, eu não teria me espiritualizado. Não tem como você se espiritualizar embolada no meio de todo mundo, pensando como todo mundo. Porque, energeticamente falando, a gente assimila a energia do próximo.
E se o próximo for negativo, você assimila a energia Nos negativa. grandes centros, geralmente está todo mundo negativo. É isso. Já na natureza, não. Você assimila os elementos. Eu falo que eu fui forjada pelos elementos da natureza. E forjada não só no sentido físico, porque viver na natureza, igual eu fui, me casei aos 17 anos, fui morar no alto da serra, onde não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada, né? E criando crianças, que é mais difícil ainda. Né? Conheço elas, conheço as criancinhas. Então, eu fui forjada pela natureza. A natureza me ensinou a ser forte como a terra, firme como a terra, fluida como a água, passar de uma situação para outra sem me prender, né? Leve como o vento, ou seja, você não prende o vento, mas ele te contorna, ele faz o que quer. Quando é uma brisa, te acalenta. Quando não tem jeito, vira um furacão. É isso que eu aprendi. E o fogo? O que é o fogo? O fogo é a força, é a impulsão, é o movimento. Então, eu falo que uma pessoa que tem pouco fogo no mapa astral, porque também entra isso, né? É uma pessoa sem iniciativa. Então, o que ela precisa? Ela precisa ter iniciativa. O que faz ela ter iniciativa? O fogo, a cor. Aí a pessoa vai me perguntar, tá, mas como que faz para uma pessoa que não tem muita iniciativa, que não tem muita iniciativa, use cores que te tragam a lembrança da energia do fogo. Vermelho, laranja e amarelo. Cores quentes mesmo, né? Cores quentes, né? O nome já diz, né? Pessoas que precisam aterrar. A pessoa vive com a cabeça no mundo da lua, projeta 1 milhão de coisas e não realiza, precisa de terra. Uhum. Os tons terrosos ajudam. Isso na roupa mesmo? Na roupa, no dia a dia, na decoração da casa, na roupa de cama. O local onde você dorme é um dos locais mais importantes para você se espiritualizar. Porque à noite, né, que aí isso já entra uma outra vertente da espiritualidade, é à noite que você vai para o seu verdadeiro eu, para o seu verdadeiro mundo. Porque eu falo aqui, Carlão, para todo mundo que conversa comigo já sabe mais ou menos como eu sou. Eu digo que eu não sou Eda Guimar, eu estou Eda Guimar. Uhum. Esse corpo é um avatar que eu uso para transitar na terceira dimensão. Porque o meu eu verdadeiro, ele veio de outra dimensão, ele é de um outro mundo, ele é um ser que eu ainda não conheço. Aliás, eu estou aprendendo a conhecer quem eu sou, né? Que eu falo, quem quiser saber quem você é, silencia. Porque é assim, quando você fala, você ora, você conversa com Deus. E quando você silencia, é Ele que fala com você. Então, você não vai descobrir quem você é falando, agindo. Não, você vai descobrir quem você é silenciando. Por isso, a roça, a natureza é fundamental. Não é um pouco da solitude também que colabora com isso? Colabora, porque você não vai ter outras energias influenciando o seu campo. É gostar da sua presença, né? É isso. Uma pessoa se torna realmente feliz quando ela aprende a gostar de ficar consigo mesma. Porque tem gente que precisa estar enchendo a agenda, faz uma coisa, faz outra. Por quê? Porque está vazio por dentro, não se encontrou. Aí quando você se encontra, você percebe que a melhor companhia que existe no mundo é a sua. Ficar quietinho, tranquilo. É ótimo! Você está ali com a sua mente, com as coisas, com os seus projetos, com a sua... E tem dias que até a gente mesmo, com a gente mesmo, precisa silenciar. Vai chegar uma hora que você vai precisar ficar assim, não. Hoje eu vou deixar a minha mente fluir. E é o que a gente faz durante a meditação, né? Uhum. Aí todo mundo pensa que meditar é sentar e não pensar. Mentira. Tentar parar de pensar que não tem como. Né? Ninguém consegue parar de pensar. Você para de reagir aos seus pensamentos. Isso é meditar. É você ficar segundos, né? Que a gente chama de ponto zero. Na meditação, a gente fala que existe o ponto zero, que é os milésimos de segundo. Eu não sei nem fazer essa contagem, matematicamente falando, mas seriam milésimos de segundo em que o seu cérebro para. Mas é assim, piscou, acabou. Aí você já volta a pensar novamente. Então, esse momento em que o cérebro para é o ponto zero. Existe até um livro, Joy Vitale, eu acho,
É Joe Vitale, acho que fala sobre isso, que ele fala do Ho'oponopono, e ele fala sobre esse ponto zero. Como que é o nome do livro? Tem o Ho'oponopono. Que eu coloco a capa aqui não, pra galera ver. Então, depois eu vou ver o nome corretinho para você, porque eu li o livro, mas eu tenho problema. Gente, eu tenho problema para gravar nome. E vou tentar lembrar. Tem o Ho'oponopono, segundo o Joe Vitale, e tem um outro que eu vou dar, depois o Carlão vai postar para vocês. Eu coloco aqui na tela. Os livros, que é maravilhoso, gente. Ler é fundamental para quem quer evoluir, tá? Sem leitura, sinceramente, você não evolui. Porque a leitura, posso dar uma dica? Com certeza. A leitura é fundamental por um motivo, porque aí você vai me falar, mas eu ouço a resenha do livro. Tá, a resenha do livro é feita a partir do entendimento da pessoa que leu. Agora, para você dizer que você leu o livro e entendeu o livro, você precisa ler o livro e tirar as suas conclusões. Então, resenha não vale, tá? Não seguir ao pé da letra. Não, e não seguir também não. Mas é assim, você sente, porque quando você lê um livro... já estamos indo para outra coisa. Daqui a pouco a gente volta. Quando você lê um livro, você não lê, não aprende o conhecimento, a leitura. Você sente o livro, principalmente se o assunto é espiritualidade. Você sente, e você só vai dizer que você entendeu um livro se os seus sentimentos entenderam aquele livro. Então, é outro livro, gente. Põe aí, O Poder do Agora. Excelente livro para quem quer começar a se entender e para quem quer começar a sair da ansiedade. É um ótimo livro, O Poder do Agora. Para quem está com problema de ansiedade, nervosismo, eu quero fazer tudo, não. 99,9% das pessoas hoje em dia. Não existe essa coisa de você querer fazer tudo, você não vai dar conta. Porque, mais uma dica. Não existe tempo e espaço definido, porque o passado não existe mais. O futuro ainda não existe. O único momento que você tem é o agora. Se você não viver o agora plenamente, você não vai ter um futuro. Você vai ter o que deu para ser, não o que você poderia ser. É importante isso, né? Assim, são pontos de vista que a vida foi me dando. E tudo isso eu vi aonde? Na natureza. Porque a natureza no seu dia a dia. Sábia. A natureza é sábia, ela te mostra a fluidez do rio. Por exemplo, aprendi com o rio, né? Contornar as situações. Você achou uma barreira. Então, apareceu uma barreira. Você tem força para romper ela? Tem? Manda ver. Vai lá, vira uma correnteza. Você não tem força para romper ela? Contorna. E continue seu caminho. Continue seu caminho, faça um novo caminho, né? Porque o rio faz isso. Ele encontra uma barreira, não dá para avançar, tem todo problema. Eu vou aguardando. Quando tiver a oportunidade, eu passo para outro lugar. É fundamental você assimilar o que os elementos da natureza são capazes de te ensinar, né? O vento, prende o vento. Ele não vai estagnar, ele não vai morrer, ele vai só aguardar a oportunidade. Quando você abrir uma pequena brecha, ele sai. A pessoa que está dentro de um problema difícil, de uma situação complicada, ele não precisa se apavorar. Ele aguarda o momento certo. Ou é a paciência, né? É a paciência. Ou fica na espreita. Vamos procurar, será que aqui dá? Tem uma brechinha aqui, tem um furinho aqui, eu vazo por aqui. Sabe? Foi isso que eu fiz na minha vida. A coisa foi pesando. Eu falei, não, gente, eu tô ficando deprimida. Pra quem não sabe, eu sou diagnosticada com depressão e fibromialgia. Mas o que eu digo? Eu digo que os médicos dizem que eu tenho, mas eu não admito que eu tenho. Eu não tenho. Eu tenho a possibilidade de ter, mas mentalmente eu coloquei na minha cabeça. Pra quê? Por que eu vou admitir uma fraqueza que eu acho que eu não tenho? Porque era a minha briga com os médicos até então, pode assim dizer, era essa. Eles achavam que eu precisava tomar medicação para depressão. E eu tentava fazer eles entenderem que eu não sou deprimida, eu estou deprimida nesse momento porque eu estou numa situação que eu gostaria de mudar e não consigo. Então, para mim, depressão é isso. Agora, a partir do momento que eu comecei a me conhecer e entender que se eu tiver fé, que se eu tiver resiliência, né? Porque você precisa de resiliência. E se
se eu tiver aceitação, eu consigo sair dali sem precisar me dopar de medicamentos. Que não vai te tirar tecnicamente da depressão, vai mascarar. Estagnar ela ali, Vai só mascarar seus sintomas, né? Não, vamos tirar um pouco da energia dela e aí diminui a ansiedade. Diminui a ansiedade, ela vai pensar que está tudo bem. Não está. Não está piorando. Seu quadro está piorando. Então eu usei isso como motivador para sair dali. E de tudo, quando não dá certo, bota fogo. Dá um jeito, dá uma reviravolta. Ó, outra coisa que tem muito, né, na natureza aqui, no nosso dia a dia, é quando meu marido vai amansar os burros. Você entendeu? Ele leva os burros ao limite, o limite. E aí, quando eles chegam no limite, eles falam, bom, vou parar de pular, porque pulei, não adiantou, vou parar. Só tô cansando. É isso, sabe? É a gente. Só que aí, o ser humano tem cérebro. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai pular até cansar, até morrer, até se exaurir. Dependendo do ser humano, né? Dependendo do ser humano. Tem seres humanos e seres humanos. Exatamente. Segundo uma vertente da espiritualidade, tem seres que nem são humanos, mas isso fica para um outro Fica para o próximo episódio. Mas assim, todo esse lado espiritual, o que trouxe para você? Que eu sei que você letarou, tem todo, você foi agregando mais coisas, né? Aí, o que eu fiz, né? Quando eu vi que eu precisava de estímulos mentais, tá? O que é a depressão? É a falta de vontade de fazer as coisas, falta de vontade de pensar por si própria. Eu comecei a buscar livros. Eu já li tantos que eu não me lembro o nome de todos, porque eu já disse que eu tenho problema para lembrar. É nome de livro. Aí eu comecei a buscar livros. Eu lia tudo que vinha na área de espiritualidade, tudo que vinha na área de autoconhecimento, tudo. E eu fui me conhecendo devagar, entendeu? Na época que eu morava lá no Alto da Serra, a gente não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. O que me ajudava era um pequeno radinho de pilha, gente. Um pequeno radinho de pilha, e nesse radinho eu acompanhava Canção Nova, que eu amo até hoje de paixão, né? Que eu acho que essa rede foi fundamental na vida de muita gente, tá? Eu honro eles, porque outra coisa que eu aprendi da espiritualidade, você deve honrar as pessoas que te ajudaram. Independente que elas fizeram isso por dinheiro, por amor ou por interesse, elas te ajudaram. Honre-as. É fundamental se você quer evoluir, prosperar, até financeiramente falando. Honre a pessoa que te deu condição, no momento, principalmente nos momentos difíceis. Então, eles me deram assim, acalento ali também. A base para me entender, sabe? E ia aceitando. E aí eu fui conhecendo outras coisas. Aí depois, quando a gente mudou para essa casa que a gente mora agora, eu pude ter celular e internet. E aí pronto, aí depois que eu conheci a universidade do YouTube, nunca mais parei, né? Porque aí foram livros, aí às vezes eu não tinha como comprar livros, ir numa cidade grande comprar livros, pedir pelo correio, às vezes era um pouco complicado, eu comprava pelo Play Livros. Eu lia livros de e-book. Então, eu tinha uma série, né, de livros, tudo nessa área de evolução espiritual, área de autoconhecimento. E fui indo. E aí eu fui conhecendo pessoas através de YouTube, Instagram. Fui seguindo pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. Fui aprendendo. Aí outra pessoa fundamental que entrou na minha vida, Elaine Ourives. Agradeço. Eu chamo ela de minha mestra. Eu fiz um curso com ela que se chama Holococriador. E foi assim, ó, vamos usar aquela frase que todo mundo fala quando muda. Foi um divisor de águas na minha vida. Porque foi. Eu considero minha vida antes da Elaine Ourives e depois da Elaine Ourives. Porque a mulher me ensinou que eu era um ser espiritual extremamente forte. Que eu posso tudo. A gente pode tudo. Desde que você se concentre, desde que você domine seus pensamentos, suas emoções. Ela tem um termo que ela fala que é emocentizar. É você juntar a sua emoção com a sua razão e transformar isso tudo num único poder. E foi assim que eu comecei
não digo sair do buraco, porque eu já tinha saído, mas eu comecei a evolução. Eu comecei a subir de patamar, né? Ir além daquilo que parecia assim impossível. Tem coisas na minha vida que antes de eu fazer esse curso, antes de eu ter essa imersão espiritual, que aliás é o que eu gostaria que todo mundo fosse comigo. A gente já vai falar dela daqui a pouco. Para esse local, sabe? Porque é um estado de espírito, realmente. É quando a pessoa percebe que ela é mais do que um ser humano. A gente é filho de Deus. A gente nasceu, Deus colocou lá o sopro, que a religião fala, o sopro vital, é uma centelha divina que Deus coloca dentro do nosso coração. Então eu falo, Jesus já disse há mais de 2000 anos atrás, vós sois filhos de Deus. Então quem é filho herda o gene. Se você herdou o gene do seu pai, o que vai acontecer? Você vai nascer com as características do seu pai. Quais são as características? Meu pai é louro, meu pai é olho azul, meu pai é assim, meu pai é desse jeito. Você vai nascer com as características do seu pai, certo? E quem é filho de Deus não nasceu com as características do pai? O DNA ali. O DNA dele está aqui, gente. Até tem um estudo científico comprovando que a gente tem DNA que não é considerado um DNA normal do ser humano. Existe, eu não sei explicar. Eu vou aprender, na próxima eu falo. Mas que a gente tem algo mais, sabe? A nossa cadeia de DNA é parecida com as letras do nome de Deus. É tipo isso. Eu já vi alguma coisa disso. Então, eu não posso dizer assim a parte científica, porque eu não entendo, mas é mais ou menos isso. Então, gente, se a gente é filho, e filho herda as características, filho herda os poderes, por que não começar a fazer os milagres que Jesus fez? Qualquer um de nós aqui pode fazer, qualquer um pode fazer. Mas primeiro você tem que descobrir quem você é. Primeiro você tem que ir lá no fundo, acalmar, limpar. Aí entra o Ho'oponopono, que é uma técnica que eu amo, que para quem não conhece, o Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana e ela cura o ser humano como um todo. Ela não cura só o físico, ela cura o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Os 4 corpos da matéria que formam um ser humano. E ela vai curando. E existem vibrações, energias e lembranças, memórias que a gente carrega não só dessa nossa vida, mas de vidas passadas, que é outro assunto, né? Mas também do DNA de nossos antepassados. Então, suponhamos, meu antepassado foi um escravo. Eu carrego no meu DNA as emoções que ele incutiu no DNA dele da sensação de aprisionamento. E aí no Ho'oponopono a gente aprende a limpar essas memórias das nossas células. Então você cura o ser humano. Porque senão carrega o peso dos outros. Você carrega o peso dos antepassados. E carrega mesmo, né? A gente carrega o peso dos nossos antepassados. E aí é isso que eu ensino para as pessoas que conversam comigo. Eu sei porque conversar comigo assim não é muito normal, não. Eu não me considero uma pessoa normal, gente. Começa por aí. Porque eu não consigo ver o ser humano como apenas uma pessoa. Eu vejo o ser humano energeticamente falando. Quando eu chego perto de alguém, o que eu vejo nele é a aura. Né? É assim, quem ele é como ser. Não é aquele corpo, não é... Tanto que outro dia eu fui em um lugar e eu vi um mendigo. Isso é uma coisa legal de se contar. Eu vi um mendigo, mas a aura do mendigo era linda. Por quê? Ele estava satisfeito com a vida que... Olha, mesmo tem muitos que não querem sair, ele estava satisfeito com a vida que ele estava levando. Então ele estava assim, tipo, completo. Tô bem aqui. Tô feliz assim. Uma vez eu conversei com um em Ubatuba. Tava meu tio e viu que o cara era letrado pela maneira de falar, falava super bem. E ele tinha uma situação de vida bem antes, né? Bem ok e tal, mas depois ele falou, só não quero falar o porquê que eu tô assim. Eu tô bem. Eles queriam aquela vidinha. Então, foi essa sensação que eu tive quando eu vi a pessoa. E tem pessoas, às vezes, que eu vejo que está dentro de carros, muita opulência, e a pessoa está vazia.
vazio. Às vezes tenta buscar isso nos carros, nas casas. Todo mundo tenta. Todos nós já fizemos isso em alguma época da vida, em alguma fase, ou fazemos até hoje. A gente tenta se encher de coisas para ocupar aquele vazio que está lá dentro. E aquele vazio que a gente tem dentro, ele só é ocupado quando você realmente entende que você é filho de Deus. Porque aquele vazio não é para ser ocupado com nada. Aquele vazio é bem material, né? É o trono de Deus dentro do seu ser. Então, é muito, gente. Ó, quem gosta... a gente não pode nem começar a falar. Se começar a falar, não sai. Eu falei, agora toda vez que eu converso, não vira palestra. Não, mas vamos aproveitar. Então, tudo isso te levou a criar uma imersão. Criei. Agora, vende essa imersão. Aproveita, então, conta pra galera onde que como vai ser. Com o passar dos anos, eu fiz, né, cursos de reiki. Eu sou mestre em reiki, eu faço atendimentos de reiki. À distância, gente, que dá, porque a energia não precisa ter proximidade. E fiz um curso de tarô para autoconhecimento. Acabou que o autoconhecimento acabou virando atendimento para os amigos, atendimento para os conhecidos, né? E aí, com o passar do tempo, minhas amigas, as pessoas que eu atendo, as pessoas que conversam comigo, falam assim, por que você não faz um dia para a gente passar com você, para a gente ficar horas com você, para você passar essa energia para a gente, que é assim que eles falam, né? Eles acham que eu sou uma lâmpada incandescente. Você passar essa energia para a gente. E aí eu criei um dia de imersão. A princípio será um dia, a gente criou um dia só, porque... eu tenho que testar, né, para ver se vai ser isso que eles estão achando, que eu estou pensando que vai ser. As expectativas foram criadas. Pois é, fica mais difícil ainda. E aí eu criei esse dia, né, que aliás já está marcado, dia 6/7. A gente vai iniciar por volta de 7h30, 8 horas, né. Da manhã. E vamos ficar até 8 horas da noite. Então vai ser 12 horas praticamente de imersão verdadeira. Né, comigo. A gente vai ter atividades físicas, atividades intuitivas, eu vou fazer técnicas, né? Vou passar conhecimento, igual eu estou fazendo com você, assim, num bate-papo com as pessoas que forem. Aí isso vai ser lá em Visconde de Mauá. Pode falar o nome da pousada? Pois é, então, no chalé Jardim das Bromélias, em Visconde de Mauá. E o local é lindo, é propício para isso. E para quem que é? Essa imersão é virada para quem? É virado para você. Vou falar diretamente. Essa imersão é para você que está sentindo que a sua vida não flui, que está sentindo pesos que aparentemente não são seus, tá? Que está indecisa, está insegura, não sabe o que vai fazer da sua vida, ou precisa tomar uma decisão urgente e está assim, eu não sei para que lado vou, sabe? Ou para as pessoas que estão deprimidas, ansiosas, preocupadas, sabe? Para quem não sabe o que fazer da própria vida, ou para quem sente que deu muito de si e não recebeu nada em troca. Vai lá que a gente vai conversar. Eu posso te ajudar. Não vou fazer milagres, mas eu posso te dar o caminho e o primeiro passo e vou te ajudar. E além disso, Carlon, para quem for comigo nessa imersão, eu pretendo criar um grupo de atendimento diário. Então, nesse grupo, eu vou todos os dias conversar com as pessoas que estiverem, vou passar dicas, a gente vai fazer orações juntas, a gente vai fazer meditação juntas. E pretendo até dar uns brindes. Mas como que se inscreve? Então, eu fiz um post, depois eu posso deixar, e tem o número de telefone da agência MR Viagens. Eu coloco na descrição aqui também. Então, a agência MR Viagens é que está fazendo isso para mim. A Dani que ficou por conta disso. Já participou do podcast também. Aí. Então, a Dani está lá fazendo as inscrições, tá? Para quem quiser ir. E, gente, eu não prometo que vai ser assim, um milagre, que você vai chegar lá, vai transformar sua vida da noite para o dia. Mas eu prometo que eu consigo te ajudar. Eu consigo te orientar. Por quê? Porque eu já saí desse lugar onde vocês estão. Eu já estive lá, nesse local de insatisfação, nesse local de insegurança, nesse local de dor, no local da perda. Porque muitas pessoas perdem alguém, perdem um trabalho e se sentem perdido. E eu estou aqui para dizer para vocês que o seu trabalho, o seu relacionamento, a sua família não é você.
O importante da sua vida ainda está com você, que é seu sopro de vida. É a sua centelha divina. Vamos reavivar essa chama que está aí dentro? Isso eu garanto que eu posso te ajudar. Reviver quem você é. Aí, ó, o link tá na descrição, hein, galera? Aproveita. É para homem, para mulher, para todo mundo. Qualquer pessoa que queira se conhecer, que queira entender quem ele é nesse mundo, para que ele veio, isso também vai, com o passar do tempo, você vai se buscando, se aprimorando, Deus vai te mostrando por que você está aqui, para que você veio. Teve algum momento marcante, assim, algum atendimento, alguma imersão que você pode dividir com a gente? Lógico que não precisa citar nomes. Não, né? Então, o momento marcante talvez foi o primeiro atendimento em grupo que eu fiz na vida, tá? E a primeira vez que eu me expus publicamente. Foi numa viagem que eu fui com a Dani, com outras pessoas, para a Itália. E chegou na sala VIP, a gente conversa, brinca pra lá, brinca pra cá. Elas já sabiam, indo eu. Elas já sabiam que a gente iria... elas já sabiam que eu lia tarô, me pediram para levar o baralho para a gente ver, né, o que podia acontecer. E aí, nessa viagem, lá dentro da sala VIP, a gente fez uma brincadeira. Foi uma brincadeira, realmente. Que eu tiraria 3 cartas para cada pessoa, para me conhecer cada pessoa, porque, gente, espiritualidade é isso. Através do tarô, você consegue conhecer a pessoa. Conhecer com quem você está conversando. E você tira uma carta, sai lá dizendo a energia que aquela pessoa carrega. É incrível. E aí eu fiz essa brincadeira. Gente, e o grau de empatia, de conhecimento, de interação que eu tive com esse grupo nessa viagem foi tão grande que eu voltei de lá decidida a começar a atender, a começar a fazer palestra, a conversar mais. Você viu que dava para compartilhar isso com outras pessoas. Eu vi que eu fiz diferença na vida delas. Segundo o relato delas, das pessoas que estavam envolvidas, eu fiz diferença na vida delas. Tanto que essa viagem faz 1 ano já, fez um ano em abril. Fez 1 ano em abril. E a gente continua conectado, todo mundo. Tem que marcar outra viagem. Entendeu? Algumas delas acho que vão até participar da imersão. Legal. Entendeu? Ficou a amizade. Dani, né? Já veio até aqui. Não, várias vezes. Né? E ó, tá marcando pra mim de novo. Não posso nem falar. Gente, tem que agendar essa viagem, Dani. E a gente tá assim. Esse foi um momento assim, que deu o start para sair para fora, entendeu? Para não ficar... Externar mesmo. Para começar os atendimentos, para falar a verdade. Foi assim, foi nesse momento que deu aquele estalo. Agora, assim, o estalo de ser quem eu sou vem já de muito tempo atrás, né? E com a morte da minha mãe, é como se eu tivesse saído da bolha. Porque, às vezes, eu acho que ela assim... Olha, outra coisa importante... Sair debaixo da asa da mãe. Outra coisa importante que o ser humano precisa aprender. A gente não precisa agradar todo mundo. E como minha mãe era extremamente religiosa, eu não atendia tarô. Eu não falava em espiritualidade. Por respeito a ela. Porque ela achava que isso era terráqueo. Então, a partir do momento que eu me vi sozinha, aí eu percebi, não, é eu por eu. Ela fez a parte dela até aqui, agora daqui para cá é a minha vez, é a minha parte. Então, às vezes, tem muita gente que pode estar nessa mesma situação que eu. Quer muito fazer alguma coisa, quer muito ir para frente, mas o respeito humano impede. Você fica, eu não posso fazer isso, fulano não vai gostar. Esse cão não vai entender, minhas filhas vão ter vergonha. Você fica mal pelos outros. Você deixa de ser quem é para agradar o outro. Eu tinha essa preocupação com relação às minhas filhas. Tá aqui com meu marido não, que ele acha que eu sou louca mesmo, gente. Mas com relação às minhas filhas, eu tinha essa coisa assim, eu tô com cisma de fazer, Pé atrás, porque talvez isso envergonhe elas, entendeu? Porque louca, né? Teve até uma pessoa que perguntou, eu tinha bicho grilo? Né?
foi para São Tomé das Letras, a gente começa a desconfiar. Não, mas a viagem São Tomé. Preciso lá fazer um vídeo a respeito da Eu viagem não São conheço Tomé. São Tomé, nunca fui. A viagem. Pode falar? Não sei. Sei. A viagem São Tomé das Letras foi assim, um presente de aniversário que eu fui acompanhar a Mariana, minha segunda filha, entendeu? Ela só leva a gente em passeio louco. Mas mas o grau de energia daquele local é surreal. É surreal. E não precisa de malola. Não precisa ser lixo grilo. Não. Porque quem não me conhece, assim, não soube a minha evolução, né? Pode até achar que eu sou, né? Esse tempo atrás alguém me perguntou sobre os tratamentos para fibromialgia, se eu usava cannabis. Não, não uso. Eu uso meditação. Eu uso evolução de consciência, entendeu? Eu uso técnicas de respiração. Gente, eu vou ensinar na imersão. Técnicas respiratórias, técnicas para você cortar. Você corta a ansiedade. Ali, no ponto que você está quase surtando, tudo bem. Eu consegui fazer um atendimento de uma cliente amiga que estava surtando. Literalmente, ela estava surtando. E ela me ligou. Dagmar, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou surtando. Eu falei, tá, então respira. Primeira coisa, vamos respirar juntas. Vamos juntas respirar. Vai, inspira, segura, conta, solta, foca na respiração. Gente, tá num momento extremo de ansiedade, foca na respiração. Foca na respiração. Faz respiração contada. Existe uma respiração chamada respiração Ra, que é a respiração que você inspira, segura, expira e segura. Tudo contado. Pode ser contagem de 7, pode ser contagem de 9. Quando a pessoa está surtando muito, conta 9, tá? Pelo amor de Deus. Quando tá leve, só conta 3, tá? Mas eu vou ensinar isso na imersão também. O raio chegou no final. Eu já tive numa palestra que a mulher fazia essa. No final, tipo, É quando você solta. Solta o que não é seu. respira, relaxa, agora vai. Começa Agora vai. Então, é isso aí. Mas é respiração. Porque quando o cérebro está focado em contagens, principalmente contagens, foco ali, né? ele esquece os pensamentos. Ele esquece o resto que você está pensando. E outra coisa, uma dica boa, essa fica para vocês fazerem corte depois. Gente, tudo é importante no momento que você tá ansioso, que você está preocupado, você está com medo. Eu tenho uma experiência de medo. Então você está naquele medo, aquele pavor, naquela coisa, eu vou enlouquecer, eu não sei mais o que fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lembra, nosso cérebro, ele tem frequências. Nosso cérebro, nosso ser, mas o cérebro em si, ele é elétrico magnético. Ele tem frequências. É como um dial de rádio. Tá no medo? Gira o botão. Muda a frequência. É simples assim. É de um segundo para o outro que você faz essa mudança. Peraí. Você está com medo agora. O seu medo é um medo físico? Vai acontecer alguma coisa nesse exato momento com você? Não. É o seu cérebro criando é o seu cérebro criando a situação. Então sai daí. Dá um passo para fora. O medo muitas vezes paralisa, né? A pessoa não consegue. É desse medo que a gente está falando aqui. Aquele medo paralisante. Aquele medo que está só ali, na sua cabeça. Ele não Você é tá real. criando toda uma história. Exato. Já vi gente, cliente, desesperada, surtando pelo... Não, nem vou contar de cliente. Gente, vou contar de mim. Eu já quase surtei de ciúmes. É um assunto duro. Porque é uma coisa que você não tem controle. Quer dizer, tem controle. Mas quando você está vivendo a situação, é muito difícil. Sabe? Quando sobe aquele sangue, aí sobe aquele calor pro dedo feito, vai subindo pra cabeça e você fica assim, gente, ele tá me traindo. Gente, ele tá fazendo isso. Gente, ele tá fazendo aquilo. Ai, meu Deus. Aí o que eu faço? Eu mato? É assim, é desse jeito. E aí, naquele momento que você está surtando, se você conseguir se localizar dentro de você mesmo, fala, peraí. Vamos analisar a situação. Vamos. Peraí, não é assim também não. Mas tem certeza? Ele tá lá? Não, ele não foi.
Sabe? Você começa a ser racional. Deixa de ser emotivo para ser racional. E depois de tudo, quando você realmente tem certeza, me traiu, você morreu? Não. Então não tem problema. Isso não te mata. Se não te mata, só te fortalece. Sai daí. Deixa isso pra lá. O mais importante é você estar íntegra. Intacta. Não gasta o réu primário à toa. É perigoso. Vocês entenderam? É questão de determinar de que lado da cerca você tá. Tá? Ou você tá no lado da vítima, que vai ficar sofrendo pro resto da vida, ou você tá do lado de quem decidiu largar para trás e ir embora. Mas eu não estou falando de ir embora fisicamente, eu estou falando de ir embora daquela emoção, daquele sentimento. Sair desse mundinho assim mesmo. Sair dali. Não é fácil, não sei que não é, mas eu consegui, você também consegue. Entendeu? É assim, tipo assim, eu era extremamente ciumenta. Porque eu era uma pessoa segura, uma pessoa que foi criada sem pai. Isso influencia muito na vida de uma mulher, ser criada sem pai. Porque não é que eu fiz sem pai, meu pai existiu, ele morreu, eu tinha 9 anos, e antes disso, ele era alcoólatra, era uma pessoa que eu não poderia contar, eu não tinha como contar com ele. Então aí você cresce insegura, você cresce incapaz de acreditar no amor verdadeiro das pessoas, você está sempre com o pé atrás. Se meu pai, que foi meu pai, me abandonou, que dirá Qualquer o homem, né? E aí você vai estar gerando aquela... Né? Aí eu brinco que eu ainda casei com leonino, gente... Aí pronto, ciúme, ó. Porque leonino é super seguro de si. Tá bem? Bem. Se eu tô bem, filho, você se vira. É desse jeito, né? Não estou criticando, hein? Mas é assim, eles são autossuficientes, eles são donos de si. E eu, libriano, desequilibrado, o ciúme foi uma saída. Que, graças ao bom Deus e à minha força de vontade, eu saí. Às vezes a gente cai lá assim, né? Mas não é mais doença, porque naquela época era doença. Toda gravação aqui surge um cachorrinho mesmo, com a Luana também apareceu. A Luana foi o Luke que apareceu. Essa é a Diana. Então, aproveitando, a gente está quase já caminhando pro final, a diretora já está fazendo os Já. sinalzinhos dela, assim. Só algum recado final mesmo, para quem ainda está na dúvida para a gente participar da imersão? Então, gente, eu falo que para quem está na dúvida é melhor ainda. Se você está na dúvida de participar de uma imersão que pode te ajudar, significa que outras partes da sua vida estão na dúvida também. Então, vem comigo. A oportunidade está aí. A oportunidade é essa, entendeu? Acho que é o que eu falei, aqui não tem promessas. Aqui tem uma pessoa se oferecendo para ajudar. É alguém que já passou, já saiu e sabe o caminho da saída. Eu posso ajudar as pessoas e eu quero. E o mais importante não é só porque eu posso ajudar, é que eu quero ajudar. Porque eu acho que isso é a minha missão de vida, sabe? É ajudar quem passou, quem está passando pelo que eu passei. Eu acho que não tem melhor professor de quando uma pessoa já passou por isso. Né? É. Se uma pessoa fala sem lugar de fala, né? Igual a gente costuma falar. Se você não passou, você não pode falar. Né? Então eu tenho exemplos de quem saiu de doença física, de doença emocional e doença espiritual também, porque com o passar do tempo, quando a pessoa for caminhando comigo, ela vai entender que existem doenças também que são espirituais, que não são suas. Edu está carregando aí, vamos parar de carregar. Vamos parar de carregar o peso dos outros, pelo amor de Deus. Já basta os nossos. E antes de finalizar, a gente também pede uma indicação. A Luana te indicou. A gente pede uma indicação para participar do podcast. Então, pode ser qualquer assunto. Eu vou indicar alguém, minha prima Joyce Barbosa. Ela é nail designer, né? E é mãe, né? Já está no 3º filho. É uma pessoa assim, extremamente dedicada à profissão e divide isso com a criação de 3 filhos, que não é fácil, né? E é uma empresária profissional. Ela é uma pessoa que eu acho que deveria vir aqui falar um pouco sobre o que é ser mãe nos dias de hoje e ser empresária e profissional ao mesmo tempo, que não é fácil. Então a Joyce está mais que convidada, hein?
Quero agradecer a recepção, né? Porque é um podcast visita. A gente veio aqui. Vocês devem ter escutado alguns animais de fundo aí que eles estão participando um pouco Normal. da gravação. E galera, episódios novos às segundas-feiras e até o próximo. Até mais. Até mais, gente. Espero vocês na imersão, hein?